Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Lucas capítulo 23, do verso 26 ao verso 27, diz assim a palavra do Senhor. E enquanto levavam, agarraram um homem chamado Simão, que é de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às suas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Amados irmãos, eu confesso a você que esses dias eu tenho pensado muito. Deus tem me trazido memórias pessoais, memórias do casamento, memórias do nascimento das filhas, memórias dos sustos que a gente vai tendo de uma enfermidade, de uma notícia ruim que chega. Lembrei de momentos da pandemia que foram muito dolorosos para todos nós. A gente se faz de forte, a gente mantém a pose para dar segurança a todo mundo, mas tem seus momentos que você diz: Jesus, chegue junto, me segure, porque senão quem vai endoidar aqui e surtar sou eu. Momentos quando a igreja caiu, momentos quando a igreja foi reconstruída. E aí foram muitas lições, irmãos. São sempre muitas lições. E eu tenho aprendido que os aprendizados nos tornam pessoas melhores. Deus sempre permite que eu e você vivenciemos situações diferentes, boas e ruins, momentos bons e ruins, momentos esperados e surpresas, para que a gente aprenda lições. Sempre tiramos lições. E se você não tem aprendido com as situações que Deus tem permitido que você passe, significa que você não tem melhorado em nada. Porque as situações são lições, são provas. Para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente evitar erros, para a gente não cometer mais erros, para a gente poder ajudar pessoas, para a gente buscar mais a Deus, para a gente ficar mais esperto, mais maduro, mais preparado para os próximos níveis, para as próximas experiências que nós iremos vivenciar. A história desse Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, me ensinou essa semana algumas verdades especiais sobre o que é um relacionamento com Deus. Às vezes a gente pensa uma coisa sobre relacionamento e não tem nada a ver. Às vezes você acha, inclusive, que o seu relacionamento com Deus está bom, quando não está. Esse personagem, irmãos, viveu uma experiência inesquecível. Não foi planejada. A Bíblia diz que ele está vindo a Jerusalém. Ele é o que nós chamamos de um judeu prosélito, ou seja, alguém que se converteu ao judaísmo. Ele é um africano. Ele é de Cirene, norte da África, ao lado do Egito. E ele vem, como todo mundo vem, todos os anos, até o dia de hoje, na Páscoa, celebrar em Jerusalém, na Terra Santa. E ele vem com sua família. E ele tem um projeto, um planejamento. Eles estão vestidos, preparados, com uma oferta do lado. Ele com sua esposa e filhos, pronto para uma festa. Só que como ele não é da cidade e chega para a festa, ele chega no dia da festa, está tendo uma crucificação. Mas não é uma crucificação qualquer. É uma crucificação de alguém importante, de alguém conhecido, porque a cidade está empolvorosa. As ruas estão todas interditadas. E quando ele pega o caminho, ele pega justamente esse cortejo. E aí este homem, que parece que todos estão olhando para eles de um lado, alguns zombando e escarnecendo, e do outro, alguns chorando e lamentando. Essa coisa meia paradoxal, meia diferente. Então, quando ele chega, esse homem está passando. Ele chega na hora que o homem está passando. E esse homem que ele ainda não conhece, cai na sua frente. Exaurido, desgastado, sem forças. E prontamente os romanos sabem que ainda falta quase 1 quilômetro para terminar. Eles não vão pegar aquela coroa, aquela cruz, aquele patíbulo, que é a parte superior que os criminosos usavam para ser colocada no estábulo, a vara reta, e ali ser crucificado. Ele não vai pegar isso. O condenado já deve ter caído algumas vezes, não tem mais condições.
Então ele prontamente vai chamar alguém da multidão e, tendo tanta gente, os olhares daqueles guardas romanos caem sobre Simão. E diz assim: você pegue e leve. Uma agenda que foi mudada. Algo inusitado, algo inesperado, mas que vai mudar radicalmente a vida de Simão de Cirene, como ele era conhecido antes. Olhando para essa experiência, irmãos, eu quero compartilhar com você 3 lições que eu aprendi essa semana com esse personagem. E a primeira lição que eu aprendi é que Deus sempre possui uma maneira especial e criativa de nos atrair para perto de Jesus. Deus sempre tem uma maneira especial e criativa de nos atrair para perto de Jesus. Você nem sabe porque você está passando por certas coisas, você nem sabe que vai passar por algumas coisas, mas Deus está no controle, no planejamento, fazendo com que tudo aquilo coopere para que você seja atraído para perto de Jesus. Se hoje eu estou na presença de Deus, não foi projeto meu, não foi projeto de Heraldo. Heraldo não planejou isso. Foi Deus quem me atraiu para que um dia eu conhecesse o Evangelho, conhecesse Jesus e estivesse na igreja. Foi Deus quem entrou na minha agenda, foi Deus quem baralhou a minha agenda e mudou a minha programação de domingo, que era para eu ir para um lugar, e Ele me levou para uma igreja. Ele que mudou os meus planos e me atraiu. E Ele atraiu você. Porque um dia Ele também embaralhou a sua agenda. Um dia Ele também se meteu nos seus planos. Um dia também o que você planejou não deu certo e você foi levado a um lugar onde o Evangelho lhe foi apresentado e sua vida foi transformada. Tenha sido algo consciente ou inconsciente, num bom momento ou num momento de fundo do poço, mas Deus entrou na sua história, mudou a sua agenda e fez e colocou você onde Ele queria que você estivesse. Olha onde você está hoje. Imagina se você estaria sentado hoje, no domingo à noite, assistindo um pastorzinho como eu pregar. Tanta coisa boa para assistir, tanta coisa boa para fazer. Mas foi Ele quem nos atraiu. E foi Ele quem atraiu Simão. Deus colocou Simão, irmãos, na hora certa e no lugar certo. Simão chega na hora da crucificação. Se Simão tem chegado um dia antes, um dia depois, não, sem exagero, se Simão chega 2 horas antes, ou 2 horas depois, o cortejo nem tinha começado ou já tinha passado. Mas ele chega na hora. Havia um lugar, um espaço reservado para Simão. Porque não é possível que o cara chega, a cidade está lotada, mas ele consegue ver o que está acontecendo. Jesus cai diante dele e o guarda com tanta gente só enxerga ele. Só enxergaram ele no meio da multidão. Jesus caiu diante dele. Ele não estava ali por causa da crucificação, ele veio para celebrar a Páscoa. O caminho dele era o templo, e não o Gólgota. Você entende isso? Tudo isso aconteceu porque Deus estava atraindo Simão, o cirineu, para perto de Jesus. Se Simão rejeitasse se envolver, se Simão dissesse assim: olha, veja outro, estou limpinho, estou com minha família, meus filhos, eu não quero pegar essa cruz, arrume outro, a história acabava aqui. Essa história seria outra. Mas a história que nós conhecemos, e o nome de Simão está registrado, porque ele aceitou tomar aquela cruz. E quando ele aceitou tomar aquela cruz, isso mudou a sua vida. Olha a história linda que foi narrada. Olha o nome de Simão agora registrado para a história. Pare para pensar. Quantas histórias deixaram de acontecer na sua vida, porque alguma oportunidade de Deus chegou para você, e você não aceitou o desafio de Deus. Eu só sei quem é Simão de Cirene, porque quando a oportunidade chegou, ele aceitou. Seu nome está na história, porque ele não se isentou de fazer o que Deus esperava dele.
Você não pode imaginar quantas histórias já deixaram de acontecer ou estão deixando de acontecer porque você não está envolvido, porque você não está abraçando as oportunidades, porque você não entendeu que as circunstâncias que você já passou ou está passando, era Deus agindo, era Deus trabalhando, era Deus mexendo com você, era Deus colocando você na hora certa e no lugar certo. Deus sempre está nos atraindo para perto de Jesus. Conscientes ou não, querendo ou não, planejando ou não, pelo um caminho bom ou difícil, mas nós escolhemos se queremos nos envolver. A escolha é sempre nossa. O sim ou não quem dá é a gente. Mas pode ter certeza, o resultado é diferente. Se for sim, é um resultado. Quando é não, é outro resultado. A segunda coisa que eu aprendo olhando para essa história de Simão, fantástica, impactante, é que existe uma grande diferença, irmãos, eu aprendi isso hoje, entre estar perto e estar envolvido. Uma grande diferença. Há muitas pessoas que estão perto, mas não estão envolvidas. O Senhor não nos atrai para perto de Jesus para estar perto. Eu quero que você entenda que Ele nos atrai para que a gente se envolva. Precisamos mudar o nosso conceito de estar perto e achar que isso já é bom. Eu estou vindo para a igreja. Eu já estou contribuindo, eu já estou ajudando, eu já tenho um compromisso assumido, como se isso fosse suficiente. Não é a mesma coisa. Deus não nos atraiu para ficarmos perto, Ele nos chama para nos envolvermos. No dia anterior da crucificação, Simão, o discípulo, Simão Pedro, que conviveu com Jesus e foi treinado por 3 anos, negou Jesus 3 vezes, por medo. Ele não aguentou a pressão. Jesus disse: eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue na mão dos homens. E ele não aguentou a pressão. No momento mais difícil do ministério de Jesus, Simão, Pedro, não estava lá. Ele foi avisado, ele foi preparado, 3 anos de relacionamento. Mas no momento mais difícil de Jesus, ele não estava lá. Ele priorizou a sua vida e a sua segurança. Ele fez uma escolha. E a escolha foi não estar lá. Mas na hora em que Jesus está exaurido, esgotado, caído no chão sem forças, quem vai ajudar é outro Simão. É o Simão de Cirene, que nem discípulo era ainda, mas estava disposto a se envolver e ajudar. É irônico isso. 2 Simãos. Um sabendo antecipadamente, sendo preparado que haveria crucificação, negou, fugiu, não se envolveu. O outro, tomado de surpresa, mesmo nome, aceitou de pronto. Pare para pensar comigo, irmãos. De que vale estar perto, mas não se envolver quando a necessidade chega? De que vale frequentar uma igreja, estar perto, mas quando a necessidade chega, você não se envolve? Qual é o valor que tem tanta experiência que Deus lhe deu, tanto conhecimento que Deus lhe deu, posição que você possa ter tido ou tem na igreja, se quando Jesus precisa, não estamos disponíveis? Porque a verdade é essa. Quando temos que fazer escolhas, e a nossa necessidade fala mais alto, não estamos disponíveis. Eu gosto muito de uma missionária americana chamada Mary Wood. Ela é neta de John Moody. E Mary Wood, ela diz uma coisa interessante no seu livro. É impossível salvar alguém, uma vida do incêndio e evitar o ardor do fogo. É impossível. Se você quer salvar a vida de alguém do incêndio, você vai ter que encarar o ardor do fogo. Você precisa entender, irmãos, e Simão de Cirene nos ensina isso, que envolvimento com Jesus gera sacrifícios e gera riscos. O discípulo precisa estar à disposição do seu Senhor.
Quando Simão tomasse aquela cruz, iria doer nas suas costas. Quando Simão tomasse aquela cruz, iria sujar as suas roupas. Quando Simão tomasse aquela cruz, alguns iriam pensar que talvez ele era o criminoso. Quando Simão tomasse aquela cruz, alguns poderiam escarnecer dele e cuspir dele. Ele seria marcado por isso. Quando Simão decidisse tomar aquela cruz, ele teria que deixar sua família ali, seus filhos ali, esperando ele voltar do Gólgota. Isto é envolvimento. Fomos atraídos para perto de Jesus para nos envolvermos. E isto é envolvimento. É para doer, é sacrifício, é renúncia, é se sujar com sangue. É isso mesmo que significa envolvimento. Pare para pensar, irmãos, no seu envolvimento com Jesus hoje. Qual tem sido o seu envolvimento com Jesus hoje? Não me diga quantas vezes você vem para o culto na igreja. Eu quero saber qual é que tem sido o seu envolvimento com Jesus hoje. Mas a terceira e última lição que eu aprendo com a vida de Simão, irmãos, é que todo envolvimento tem um preço, mas também tem uma recompensa. Jesus nos atrai para perto, Deus nos atrai para perto de Jesus. Nos atrai não só para ficar perto, mas para nos envolvermos. Todo envolvimento tem um preço. É difícil, é sacrificial, é exaustivo, mas tem uma recompensa também. Quando Deus nos atraiu para nos envolvermos com Jesus, não foi pensando no nosso mal. Ele não pensou em atrair você para o seu mal, para você sofrer, para você ser humilhado, para você perder oportunidades, passeios, diversões, liberdade. Não, meu irmão. Quando ele pensou em atrair você, foi pensando no seu bem. Simão, o Pedro, poderia ter sido o único discípulo a ficar ao lado de Jesus. Ele foi avisado antes. Ele foi preparado 3 anos. Ele sabia o que ia acontecer. Todos fugiram. Ele continuou seguindo Jesus. Ele não fugiu logo de cara. Ele continuou seguindo a distância. Mas quando começaram a perguntar se ele era discípulo, disseram: você é discípulo, você é discípulo. Aí ele não aguentou a pressão e se acovardou. Ele não aceitou. E a sua escolha o tornou famoso. Mas não porque foi o discípulo que foi até o fim. Qual foi a fama em que Pedro ficou conhecido? Como aquele que negou 3 vezes. Que fama. Que desgraça de fama é essa? Não foi preparado para isso. Não era a escolha do Senhor para ele. Não foi o propósito de Deus. Não foi a oportunidade que ele recebeu. Mas entenda. Todos recebemos oportunidades. Todos temos uma escolha. O resultado depende da escolha. E a escolha que ele fez foi fugir. Foi negar. Isso trouxe o resultado. Ele negou e ficou conhecido como discípulo que negou. Escolha, consequência. Mas no meio daquela multidão, também havia seguidores de Jesus. Gente que foi curada. Gente que foi liberta. Gente que poderia ter sido voluntário na hora de pegar a cruz. Eu imagino que tanta gente acompanhando Jesus, quando Jesus caísse, e os soldados dissessem assim: alguém para pegar. Qualquer um ex-endemoniado, um ex-enfermo, um seguidor de Jesus, poderia ter dito: eu quero, eu levo. É a cruz do meu Senhor. E eles seriam lembrados por alguém que no meio do momento mais difícil ajudaram Jesus. Sim ou não? Gente é o que não faltava para ser voluntário ali. Oportunidade todos tiveram de pegar aquela cruz. Seria uma honra para qualquer discípulo de Jesus que foi curado por ele, que ouviu sua mensagem, que o seguia quando estava vivo, agora que ele estava no chão, exaurido, tomar a sua cruz. Mas ninguém chegou junto. Escute, ninguém chegou junto. Está perto. Sem envolvimento dá nisso. Você é abençoado,
mas a sua gratidão não é suficiente para você se envolver. Qualquer coisa fere você, magoa você, entristece você, desanima você, ocupa você, e você não se envolve. A oportunidade chegou, irmãos. Houve uma escolha e houve um resultado. O guarda olhou para Simão de Cirene. Chama ele, pega a cruz. Ele tinha um planejamento. Tinha. Ir com a família para o templo. Ele tinha um planejamento. Ele estava com a família. Ele veio para a Páscoa. Ele nem sabia quem era aquele Jesus. Ele não era obrigado a pegar aquela cruz. Isso certamente daria muito trabalho. Poderia trazer riscos, vergonha, humilhação. A oportunidade veio e ele fez uma escolha. Ele aceitou. Oportunidade, escolha, resultado. A bênção, irmãos, de servir é minha, é sua. Mas se eu e você não valorizarmos, Deus poderá dar essa oportunidade para qualquer outra pessoa. Escute, em nome de Jesus, Deus quer usar você. Ele atraiu você para que você se envolvesse, para que quando as oportunidades chegassem, você estivesse envolvido e você fosse recompensado por isso. Deus quer usar você. Isso é uma verdade. Mas a outra verdade é que Deus usa qualquer um que Ele quiser. Ele usa quem quer. Os planos de Deus nunca serão frustrados pela minha indisposição de me envolver, pela minha indisposição de servir. Eu estou ocupado demais, Deus arruma alguém talvez mais ocupado do que eu, mas que escolhe se envolver. Eu sei que os problemas, as dificuldades são difíceis. Eu sei que passar por aflições é ruim. Tem muita gente que parou por causa da última aflição que passou, por causa da última decepção que passou, por causa da última queda que teve, ou tem gente ainda parado por causa disso. Tem ainda gente que não está envolvido, parou. Mas deixa eu lembrar você que você parou, ou pode estar parado, mas Deus não parou, e a sua obra não parou, e Deus continua levantando Simão Cireneus para se envolver com sua obra. Quem está parado no tempo pode ser você. Deus não parou no tempo, sua obra continua. E Ele continua levantando Simãos Cireneus, que são levantados, que trabalham e são recompensados. Porque eles aprenderam que quando Deus nos atrai para nos envolvermos com Jesus, e esse envolvimento é para ser nos bons tempos e nos maus tempos. Simão Cireneus são pessoas que aprenderam, que foram atraídos para perto de Jesus para se envolverem nos bons momentos e nos maus momentos. Você vai se envolver quando estiver empregado, mas vai continuar se envolvendo quando estiver desempregado. Você vai se envolver quando estiver com saúde, mas vai continuar se envolvendo quando estiver com pouca saúde. Você vai se envolver quando for jovem, mas você vai continuar se envolvendo quando for mais velho. Simão Cireneus entendem que foram atraídos para perto de Jesus para se envolverem. Paulo também entendeu isso, irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 26, Danúzia. Paulo entendeu isso quando disse, ao escrever o livro de Filipenses, Paulo escreveu essa declaração: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos repetir? Capítulo 1, verso 26. Ixi, errei. Tudo bem. Ok, foi eu que anotei aqui errado. Mas os irmãos conhecem esse texto. É o quê? É o 21. Muito bem, 21. Obrigado, Lilian. 1:21. Isso. Moleque vem que lê Bíblia é um negócio sério. Vamos lá, ler juntos? Porque para mim, o viver e o viver... Entenda. Olha a perspectiva de Paulo. Viver para Cristo. Me envolver
com Cristo. Ter um relacionamento que Ele pode contar comigo, que eu posso dizer, eis-me aqui, é lucro. É o objetivo da minha vida. Se tiver que morrer por isso, eu estou pronto. Lucas, quando escreve lá o livro de Atos, no capítulo 20, verso 24, esse eu tenho certeza que eu acertei. Lília, não precisa me corrigir. Paulo, quando está falando aos presbíteros de Éfeso e se despedindo da igreja, Paulo dirá assim: em nada tenho minha vida por preciosa, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em outra versão diz assim: nada a minha vida é preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Ele estava dizendo aos presbíteros: eu sei que ao chegar em Roma vão me matar. O Espírito já me diz, mas eu tenho alegria de continuar servindo. Eu não posso deixar de ir. Minha vida não é mais preciosa. Precioso é fazer aquilo que Deus espera de mim. Irmãos, 2 Timóteo, Danúzia, capítulo 2, verso 15. Deus tem um propósito em tudo o que faz, ou em tudo o que Ele permite que aconteça em nossas vidas. E não importa o que aconteça, Ele espera que nós nos apresentemos a eles, diante dele, obreiros aprovados. É isso que ele vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Você não vai ser obreiro aprovado quando tudo favorecer, não. Você não vai ser obreiro aprovado nas suas férias, no seu final de semana, nos seus dias de folga. Você precisa se apresentar obreiro aprovado em qualquer momento. Deus está no controle. Ele permite, faz algumas coisas acontecer e permite que outras coisas aconteçam, para que em qualquer situação nós nos apresentemos a Ele obreiros aprovados. Eu disse a você que a escolha é difícil, o preço é alto, mas tem recompensa. Marcos capítulo 15, verso 21, a narrativa de Marcos sobre essa passagem, ele vai dar um detalhe para a gente. Ele vai dizer, Marcos dirá, que Simão, ele é pai de Alexandre e de Rufo. Ele dá essa informação familiar de Simão, o sirineu. A gente tem poucas informações, mas essa é uma informação preciosa. Sabe por quê? Porque lá em Romanos, capítulo 16, verso 13, Romanos 16, 13, esses nomes vão aparecer. E é Paulo quem está dizendo. Olha o que é que Paulo vai dizer em Romanos 12, 16, verso 13. Saúdem a Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Esse Rufo é o filho de Simão. O que é que nós conseguimos perceber? Que aquele homem que chegou para a Páscoa, foi tomado de improviso para segurar aquela cruz, se converteu. A história dirá que Simão se converte, passa a ser um discípulo de Jesus. Sua família passa a ser pregadora do Evangelho em Roma. E quando Paulo chega a Roma, a primeira coisa que ele faz é escrever uma carta. E olha o que ele diz: saúdo a Rufo e a sua mãe. Eles passaram a ser cooperadores do apóstolo Paulo. Uma escolha que mudou as suas vidas. Uma escolha que trouxe recompensas. Uma escolha que fez Simão entrar na história e a sua família serem participantes do ministério do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho em Roma. Pare para pensar, meu irmão. Que bênçãos ou recompensas você espera receber de Deus como resultado do seu envolvimento hoje? O que é que você espera receber do seu envolvimento hoje? Seu envolvimento lhe garante alguma bênção? Alguma recompensa? Será que você tem sido digno de orar, dizendo assim: Senhor, me abençoe, me ajude
Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado para você se envolver na obra do Senhor? Ou você tem permitido que uma ou outra circunstância fale mais alto e lhe faça cruzar os braços, se acomodar? Eu preciso terminar esse sermão, mas eu quero terminar dizendo que eu aprendo nesse texto que ninguém é descartável no reino de Deus. Ninguém é descartável no reino de Deus. Deixe-me voltar para o Simão, o Pedro, que teve a oportunidade de escolher se envolver e não se envolveu, fugiu. Péssima história, péssimo resultado da sua decisão. Mas o texto dirá, queridos, lá em João capítulo 21, verso 15, que Jesus não descarta ninguém. É verdade que Simão Pedro perdeu a oportunidade, brilhante, mas Jesus não descartou ele. O texto dirá que Jesus vai mais uma vez se encontrar com Pedro. Jesus vai atrás de Pedro. E para que Jesus vai atrás de Pedro? Não é para passar na cara dele, não é para criticá-lo, não é para constrangê-lo, mas Jesus vai atrás de Simão Pedro para lhe dar uma nova oportunidade dele se envolver. E a Bíblia dirá então que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Deus sempre nos dá a oportunidade de nos atrair para perto de Jesus. Mesmo quando nós fazemos escolhas conscientes de não nos envolver, de não trabalhar, de não dar o nosso melhor, Ele continua nos atraindo para perto de Jesus, para nos envolvermos, para o nosso bem, para nos abençoar. Pedro então responde o que você sabe que ele responde: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A palavra de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. Aquela expressão grega também poderia ser traduzido: então mude de atitude, Pedro. Mude de atitude. As oportunidades continuarão vindo. Mude de atitude. Faça novas escolhas. Se envolva. Você hoje tem a oportunidade de se envolver. Você hoje tem a oportunidade de terminar esse ano diferente. Meados de setembro, o ano não acabou. Muita coisa ainda pode acontecer. Deus ainda pode usar muito a sua vida. As oportunidades chegam. A escolha é sua. E o resultado virá de acordo com a sua escolha.